E aí, Olá! quanto tempo? Estamos aqui organizando aqui a câmera. Boa. Quanto tempo? Nós estamos falando quanto tempo, mas é porque a gente se falou agora há pouco. Vou comentando aqui. Dá um oizinho aí, que eu tô ajeitando aqui a câmera para ver se ela fica em pé. Hoje o tema é bom. Hoje o tema é ótimo. Vocês estão ouvindo a gente bem aqui? Eu tô meio amarela, né? Tá bem amarelão mesmo. Mas tá Deixa eu bom. ver se eu consigo. Acho que é o ângulo. Nossa, tô quase estourada aqui. Não Às tá, vezes tá no não. automático aí. Ah, mas tá bom. Não sei se tá meio no automático aí a configuração, sei lá. Ai, aí eu preciso. Oi, pessoal, tudo bem? Quem tá chegando aí? Solange, Arce, KM Solidário, Leandro. Quem mais? Renatinha. Eu vou ter que pôr meu Boa. óculos. Oi, Felipe. pessoal. E aí? Olha, eu tô a caráter porque tá um frio imenso aqui. Tô até Eu com também. jaleco aqui, negócio de pelo. Nossa, tá Ô, mó friado pessoal, mesmo. vocês estão ouvindo bem a gente? Vamos dar mais 2 minutinhos e a gente começa já. O bater papo. Eu tô super amarela aqui. Boa noite pra vocês aí, ó. Pra você também. Pra vocês. André Ribeiro, Natália, a Kika, Patrícia, Igor The Bird, meu ex-aluno, a Marília. Muito legal. Muito legal. A gente está começando a criar uma comunidade aqui, né? De amigos, né? Que estão É verdade. participando e estão ampliando. Tá ouvindo bem o som, Dani? Tô. Tá? Acho que tá normal. Pessoal, a gente tem a gente vai falar uma novidade bem legal aí para vocês do que a gente fez hoje. Quer dizer, a gente não vai falar quem é, né? A gente vai falar que a gente vai. Fala aí, Dani. Não, pode falar, pode falar. Foi Bom, deixa eu introduzir então. A gente tem um projeto que eu já recomendei, indiquei para as pessoas próximas, né? E postei no canal também aqui. É um projeto chamado The Show Must Go Online. É um projeto que está fazendo peças de Shakespeare online, via Zoom, que Ao aparentemente é vivo? algo ao vivo. Vão fazer as 38 peças. Já fizeram acho que umas 6 ou 7. Vão fazer as 38. A de ontem foi a Comédia dos Erros. E, por incrível que pareça, é um trabalho que ficou muito bom o resultado. Assim, ao contrário de qualquer expectativa, ficou realmente bem divertido. Né? E a gente acabou conversando, fazendo uma entrevista com o criador desse projeto, né? Que é o Robert Maio. Foi uma proposta do Daniel que foi super legal. E essa entrevista a gente vai estar legendando, porque foi em inglês. Nós dois aqui mandamos super bem no inglês. Nosso inglêsão. E essa entrevista a gente vai disponibilizar, acho que na semana que vem, né, Daniel? Sim, sim. Uma semana, 10 dias, a gente vai disponibilizar. Vai ser super legal. Daí
Vocês vão ter bastante coisa para conhecer também desse projeto, né? Com certeza. Vamos lá. Acho que já dá pra gente começar. Já entrou bastante Já dá, gente. já dá, né? O... Dá para começar. A Muito gente. bom. Rosa, Legal. Rosa, Elcira. Turma, hoje a gente vai falar sobre Shakespeare e o horror, né? Então, Shakespeare, que é um cara que, a grande maioria das vezes aí, e acho que no primeiro contato, é sempre visto aí como um cara muito da poesia e do humor em algumas peças, né? E, e um cara que tem a influência da tragédia fortíssima, né? E, e seus grandes personagens, né? Hamlet, Macbeth, Otelo, etc., são personagens que transitam ali por experiências muito humanas e amores, traições, tudo isso que engloba aí uma boa história, e com Shakespeare não é diferente. E eu acho interessante frisar esse elemento do horror e como isso é palpável dentro da obra do Shakespeare. Evidentemente que em algumas peças isso se destaca, mas o elemento do horror é absolutamente presente no teatro do Shakespeare em diversos aspectos, né? E o tema de hoje vai ser sobre isso, sobre essa face aterrorizante aí do bardo, né? A gente estava, inclusive, conversando, né? Quais são os conceitos, né, do horror, do terror, né? Que a gente acaba falando. Eu até brinquei com o Dani, eu falei, para mim, Jurassic Park é filme de terror. Então, E é mesmo. e na verdade, de fato é. E assim, esses elementos, vocês estão ouvindo bem, né? Que eu estou ouvindo um eco. Estão ouvindo bem, né? Muito bom. Então, esses elementos do horror, né? Daquilo que... porque o Shakespeare ele tem uma mistura de dois elementos. Ele traz algumas cenas que lembram a tragédia grega, onde você não podia mostrar nada em cena. Vinha sempre um mensageiro que dizia, olha, aconteceu tal coisa. Então, a gente tem algumas cenas onde isso acontece em várias peças. Então você tem, sei lá, desde da rainha que avisa como a Ofélia morreu, afogada. Você tem esses elementos trazidos por outros personagens. Mas você também tem o enfrentamento em cena, né? Como a gente estava conversando sobre o Macbeth, né? Gente, nós vamos ter spoiler aqui, vai ter jeito, né? Então, o Macbeth... Não tem spoiler de história de 400 anos. Spoiler de 500 anos. É. Então, o Macbeth, ele, no final da peça, ele tem a cabeça cortada, né? Então, essa cabeça, você não tem a cena do corte da cabeça, mas você tem a cabeça que entra em cena como um elemento. Está aqui o tirano, né? E aí a gente ficou pensando quais os as peças que a gente poderia estar configurando dentro desse padrão de horror, né? E aí o Daniel estava até comentando, depende, porque tem coisas, por exemplo, você estava falando do Romeu e Julieta, né? Aquilo que você falou da... Não, total. Eu acho que o horror... exatamente. O horror ele é composto por elementos, né? Assim como um romance, assim como um suspense, né? Nada o impede de fazer um filme de horror romântico, por exemplo, né? Tudo isso é viável. A cena final de Romeu e Julieta, né? Ela é de absoluto horror, né? Porque você tem de um lado uma mulher que está adormecida ali provisoriamente, né, um estado de catalepsia e tal. Do outro lado, o amante, o jovem amante suicida ali dela, que não suporta vê-la morta e se mata, né? E aí ela acorda no meio disso tudo, vê ele morto, ele beija ela beija ele, enfim, rola ali toda uma relação, né, necrófila mesmo, né? Um negócio de
de pessoas vivas se relacionando com os mortos ali, ainda que fosse uma morte recente, mas parando para pensar nisso, na verdade, é uma cena romantizada, mas ela pode ser uma cena absolutamente é, incorporada aí a um filme de terror, né? É um filme que flerte com esse gênero. Talvez, então, conforme a dose daquilo que a gente coloca, né? Se você dosa mais para uma cena romântica, porque a gente tem sempre a visão de algo romântico, né? Mas se você dosa mais para a questão do horror daquilo, né? Você tem uma outra configuração. Porque a gente estava pensando quais as peças que a gente vai elencar como peças de horror, né? Aí você tem a mais óbvia de todas, que é a mais terrível de todas, assim, em termos plásticos, né? Em termos concretos, o Tito Andrônico, onde você tem corta, decepa as mãos de uma das personagens centrais. Você tem uma série. Vai lá, Dani, quais são as séries de coisas terríveis? Não, o Tito Andrônico, né, o Titus Andrônicos aí, é a primeira tragédia do Shakespeare. É uma peça que ela é até criticada pelo excesso de violência que ela tem, né? Então, em resumo, além de você ter toda uma trama ali com relação ao personagem principal, que é um cara que é super abusado ali pelas tramóias que fazem contra ele, o cara sofre de todos os jeitos, assim, e consegue se vingar da forma possível ali, mas basicamente a filha dele, quando ela testemunha um determinado evento na peça, para que ela não passe aquilo para frente, como aquele testemunho dela, ela tem as mãos cortadas fora e a língua dela, além de sofrer um abuso claro ali, um estupro, evidente, assim. Parte da vingança do protagonista é muito sanguinária, tá? É muito sanguinária. Parte da vingança do protagonista passa por coletar. Ele pendura de ponta cabeça os filhos da antagonista, que é a Tamora, que é uma vilã que eu particularmente gosto muito. Ele pendura os dois filhos dela de ponta cabeça, corta a garganta, depois ele usa a carne daqueles dois personagens para fazer tortas para servir um jantar para a própria mãe e para o padrasto ali daqueles dois. Então é um negócio assim que influenciou fortemente todo o gênero de horror, né? Aquele musical, que na verdade é um conto, que virou musical, e aí o Tim Burton adaptou, o Sweeney Todd, com Johnny Depp, Helena Bonham Carter. Esse filme é igualzinho, esse aspecto da torta, né? É absolutamente influenciado pelo Titus, assim. É impossível que ele tenha tirado aquilo de outro lugar, ou da cabeça dele, mas a peça já existia muito antes, né? Então, ela acaba beirando até um exagero, né? Eu lembro um pouco dos filmes do Tarantino, né? Do sangue espirrando, do Kill Bill, entendeu? Então você faz um pouco de comparação se for pensar no cinema, né? Como uma coisa bem agressiva, violenta. Eu também não sei porque inconscientemente eu faço uma associação com aquele filme Gangues de Nova York. Não sei porquê, mas eu acho aquele filme muito violento e lembra um pouco essa coisa. Me dá pelo menos uma sensação. Eu acho que não tem a ver objetivamente um com o outro, mas é mais a ver com uma sensação de violência, né? E então eu acho que esse é a peça mais explícita, sanguinolenta, né? A peça mais Hannibal. Não, total.
Eu acho que é importante até a gente dar um passo atrás. Eu tinha anotado e esqueci de falar, mas não vai prejudicar. É, eu acho que. Essa pergunta aí é Ricardo III, ao Marcos Spiani. Aí eu votaria em Macbeth ou Ricardo III, né? O poder aí, o poder que cega Sim. a pessoa. Ricardo. Mas. É. Fala. Não, eu tava falando Ricardo III por causa do comentário do Marcos aqui. Do Marcos, né? Eu acho que dar um passo atrás e pensar. Vai lá, depois eu falo do Ricardo III. Termina o que você estava falando. O que é efetivamente, né, o terror e o horror, né? A gente precisa. Esse conceito é super diversificado, muitas pessoas, cada um dá uma explicação, mas existe uma explicação consensual para esse tema, né? O terror, na verdade, ele é uma expectativa, ele lida com o medo do desconhecido, algo que necessariamente você não está vendo ainda, né? E quando há uma demonstração, quando há a presença ali de alguma força maligna, de um assassino, ou de um bicho, algo assim, aquilo aí sim configura o horror, né? Então, o terror ele tem a ver com uma expectativa, com um medo ali do desconhecido, e o horror ele tem diretamente a ver com algo gráfico, né? Então, o terror é o monstro debaixo da cama e o horror é quando você vê o monstro mesmo e sai correndo. Tipo, o horror, né? Já são zumbis atrás de você. Exatamente. E por isso que no teatro de Shakespeare existe sim uma dose de terror, que é um medo ali motivado por culpa, motivado por várias questões que aparecem na peça, mas na verdade ele atuou mesmo como um autor de horror, de produzir cenas grotescas, né? Que com o passar do tempo a gente considera até esse negócio de cortar a cabeça, né? Hoje em dia isso tudo que o Tarantino, por exemplo, faz maravilhosamente bem, né? Isso tudo, na verdade, hoje em dia é visto como uma brincadeira, como um exploitation, como uma comédia, mas são elementos que perpetuaram dentro do gênero do horror, né? E o Shakespeare era muito carregado desse tipo de coisa. Sim. Eu acho que algumas cenas evocam um pouco isso que você estava falando, né? Então, por exemplo, você tem na peça Macbeth, você tem um momento em que o personagem vislumbra, ele tem uma visão do punhal, né? E daquilo que ele, no fundo, ele quer fazer, ele quer assassinar o rei. E quando ele tem aquela visão, ele fala, bom, eu vou, entende? Eu vou. Então, é uma visão que pode ser um tanto quanto dá um certo suspense, mas encaminha o personagem. Diferente da hora em que ele vê o fantasma do banco, que foi o personagem que ele matou, o melhor amigo que ele matou. Naquele momento, há a fisicalidade do banco com um pano em volta da cabeça, que ele morreu por uma machadada, né? Quer dizer, uma coisa bem agressiva. Aquilo é um horror. E ninguém vê, só ele e o público, né? As outras pessoas não veem. Então aí você tem um componente da culpa, que dá essa loucura. Existe um fantasma que a gente acredita que esteja aparecendo, porque Macbeth vê e a gente vê também. Ele aparece, o fantasma, né? Usar o fantasma em cena mostra que o Shakespeare gostava realmente da ideia do horror, porque ele podia ser uma visualização só do Macbeth, né? E aí a plateia olharia e falaria, meu, o cara tá tão louco que ele tá vendo fantasma onde não tem. Não, o público vê o fantasma, né? Então, é um elemento gráfico ali que proporciona o horror ali, né? Sim, exatamente. Você tem a concretização dessa questão. E na peça do Macbeth, ele tem muitos elementos. Ele tem fantasma, ele tem bruxas, ele tem lutas de
espadas, são lutas violentas, onde morre muita gente. Ele tem uma das coisas mais terríveis que, quando você lê, é terrível, mas eu vi isso no palco com o Théâtre du Soleil, que é aquela companhia francesa que o nosso coletivo de teatro pesquisa bastante, que é quando o Macbeth manda assassinar toda a família do Macduff, que é Horrível, né? o cara que vai matá-lo no final. Então mata mulher, filhinhos, empregados. E é interessante porque quando eles fizeram essa cena, eles fecharam com um pano. Então você via só pequenas frestas, aquilo era volto de luzes e gritos. E aquilo era absolutamente aterrorizante. Porque você via e aí abria tudo e aí você via só o filho e a mulher mortos. Mas o terror que aquilo evocava, aquela sonoridade, aquela cena, então assim, é muito violento, né? E ele mata pessoas inocentes, que nada tem a ver com a ambição dele, entendeu? Ele vai lá e mata para mostrar a sua autoridade, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que o Macbeth, nesse ponto e também no ponto da floresta, né? Das previsões das bruxas, quando as bruxas dizem que ele vai continuar sendo rei enquanto a floresta não caminhar até o castelo, né? E quando a floresta caminha até o castelo, que depois a gente vai entender o que acontece de fato, que é muito legal, aquilo é aterrorizante, meu Deus, a floresta andando, né? Então, são componentes que não são explícitos, vamos dizer assim, uma árvore andando, mas provocam um terror absoluto no personagem. Você fica, meu Deus, como é que a floresta tá andando? Exato. Não, é muito. É aquilo que a gente falou, né? Acho que tem 3 peças, já falamos de 2 aqui, e a terceira é o Ricardo III, né? Então, Ricardo III, Macbeth e o Titus Andrônicos, eu acho que a gente pode definir que elas tratam sobre vários temas e qualquer bom trabalho de horror trata de vários temas, né? Porque você ficar mostrando cenas grotescas puras e simples perde muito efeito, né? O terror, ele ganha efeito quando você espera por algo, quando você está envolvido emocionalmente com aquilo que você está assistindo, né? Caso contrário, é só uma violência gráfica ali que pode ser esquecível num curto prazo. E essas 3 peças, elas têm elementos muito fortes, né? O Titus Andrônicos, como a gente já falou, o Macbeth, como a Valéria mencionou agora, e o Ricardo III, a gente estava até brincando antes da live, num bate-papo nosso, mas ele pode ser visto aí como um pai dos filmes de slasher, né? Que são aqueles filmes de assassino que... Basicamente, Sexta-feira 13, Massacre da Serra Elétrica, A Hora do Pesadelo, o próprio Psicose do Hitchcock. Isso tudo foi um gênero que foi construído. Há quem acredite que o Psicose foi o primeiro, há quem acredite que ele foi mais influenciado por filmes italianos, chamado de giallo. A verdade é que é um gênero que se consolidou, esse filme de assassino, né? Que, na verdade, é construído em cima de mortes ininterruptas ali, né? Morre todo mundo, vai morrendo e vamos embora. E o Ricardo III é isso, né? E, curiosamente, esses filmes geralmente são marcados por pessoas com algum tipo de deformidade, com algum tipo de traço ali que o caracterize como um defeituoso, né? E, por exemplo, o Massacre da Serra Elétrica, o vilão, o Leatherface, ele tem uma máscara, ele é todo estranho. O Halloween, o cara também tem uma máscara com o rosto meio deformado. O Fred Krueger dispensa comentários, o Jason também. Todo esse tipo de filme, e até os italianos, eles têm vilões deformados, gente queimada ou com máscara, não,
que representa também, de certa forma, o próprio Ricardo III, né? Que tinha o lance da corcunda, você tem esse problema. Isso é um ponto interessante porque ele mesmo fala, né? Ele nasceu antes da hora, né? Então ele não teria tido tempo para se terminar. Lógico que hoje em dia a gente tem que tomar cuidado e fazer outras avaliações a respeito dessa visão da deformidade, né? Porque no caso o Shakespeare faz essa explicação de que ele tem um caráter destituído de uma forma virtuosa, né? Um caráter sórdido, e ele reflete isso no próprio corpo. E tem tudo a ver com o que você falou dos filmes. O interessante é que no Ricardo III, ele tem uma lábia, ele tem uma fala fantástica. Né? Ele é, assim, o que ele é de cruel, ele tem de eloquência. Então ele consegue convencer as pessoas, ele vai matando as pessoas, ele quer ser rei, o mote é esse, ele quer ser rei. Para ele ser rei, tem várias pessoas no caminho. Então ele vai matando. Inclusive ele mata o próprio irmão e os sobrinhos. Então a maneira como ele articula é muito interessante do ponto de vista de um vilão, quando você pensa assim, meu Deus, que vilão fenomenal no sentido da gente interpretar. Mas ele é completamente desprovido de qualquer empatia. Eu acho que a cena mais interessante, e que também a gente pode pensar no horror e no terror, é quando ele está no velório do marido da mulher. Ele matou o marido da mulher, da personagem. Foi ele que matou o cara. Ele está no velório do cara e ele está falando com ela. E toda a conversa é no sentido de conduzir para que ela aceite casar com ele. E ela aceita. Porque também ela não tem muito alternativa. Tem todo um jogo de poder aí. Eu acho que nesse sentido, o que o Marcos perguntou, qual a peça que combina mais com o momento atual, eu acho que é o Ricardo III, por esse jogo de poder. Então, o jogo de poder que ele faz que é a coisa aterrorizante. Sim, sim. Porque você vai vendo e fala, meu Deus, não acredito que ele vai fazer isso. Não acredito que ele vai fazer isso. E ele faz. Entende? É detestável, né? E se eu puder dar uma indicação, se vocês puderem assistir, eu não sei se tá fácil, né? Você me fala, aquele documentário do Al Pacino. Esse filme é maravilhoso. É um filme fenomenal, gente. Ele fez como se fosse um ensaio. Então você tem cenas dos atores bem conhecidos, ensaiando o Ricardo III. Então, desde leitura na mesa até todos com figurino. Misturado com pessoas no cotidiano. Tem uma cena muito fantástica, que é ele falando com um mendigo, um moço de rua, um morador de rua, e o morador de rua falando para ele sobre Shakespeare. Entende? Então, assim, extraordinária. Maravilhoso. E ele dialoga com a câmera, e ele é o Ricardo III. Então, num dos momentos mais contundentes, ele fala direto para a câmera. Sabe? Olhando no olho, ele está falando para nós, a audiência, né? E eu até comento, a Érica entrou aqui, a Érica, diretora do nosso coletivo, está aqui, e a gente até sempre comentava, né? Que ele simplesmente olha para a câmera num determinado momento e faz um som, entende? E esse som é horrível de cruel, porque mostra tudo aquilo que ele fez antes, entende? Então é um horror também, né? É uma forma de você lidar também com o horror, né? Sem dúvida. Vai lá, eu acho que o horror ele tem ramificações, né? O próprio gênero, o grande pai do terror, né? O cara que é tido ali como um marco zero, de certa forma, ali para o horror. E, de novo, defendo que o negócio é uma herança, é uma evolução natural ali que aconteceu. Mas o grande pai do terror, originário aí da literatura e da poesia, é o cara chamado Edgar Allan Poe, né? Que era um fã declarado de Shakespeare.
Ele citava Shakespeare em algumas histórias, ele nomeava personagens com nomes de histórias do Shakespeare. Tem uma história do Edgar Allan Poe chamada A Máscara da Morte Vermelha, alguns traduziram como A Máscara da Morte Rubra. O personagem principal se chama Próspero, né, que é o nome do personagem de A Tempestade. Vários, e aparentemente, pelo que se diz, a peça favorita do Edgar Allan Poe chamava-se A Tempestade, que é uma ramificação do horror, né? Você pode olhar a peça como algo fantástico ali, que é um elemento que habita boa parte das histórias de terror, né? Fantasma, zumbi, eventos extraordinários, assim, e tudo isso é muito presente no gênero do horror como um todo, né? E é uma peça que o Edgar Allan Poe dizia ser aí aquele mais curtia, o que faz absoluto sentido, porque ele era um cara do horror, tanto o horror humano, o horror da vilania, quanto um horror assim inexplicável, né? Um horror fantasmagórico e tal. E partindo do ponto que Shakespeare claramente influenciou o Edgar Allan Poe, assim como ele influenciou qualquer autor pós-Shakespeare, o Edgar Allan Poe ele se tornou ferramenta ali para Stephen King, para autores brasileiros como Machado de Assis. O Machado falava que ele era fã de Edgar Allan Poe. O Machado ele escreveu textos de terror. Então o horror ele tem ramificações, né? E essa questão dos vilões sedutores, né, é fundamental para que uma história de terror faça sentido, porque é delicioso odiar o vilão, né? Acho que no próprio Titus Andronicus, né, ele é tão horrível, tanto as atrocidades que acontecem na peça, né, cabeça cortada, gente sendo servida para os outros comerem, que os vilões são detestáveis, né? A Tamora é detestável e o Aaron, né, que é o outro vilão ali, eles compartilham a vilania da peça. Ele é detestável também, é uma pessoa horrível. Se não me engano, ele mata uma mulher que acabou de ter um filho, um negócio assim, eu não lembro agora. Mas é horrível, assim. Então, a vilania sedutora, né, é algo que permeia toda boa história de terror que passe por isso, assim, né? O Psicose, por exemplo, do Hitchcock, ele é um exemplo perfeito disso. O Norman Bates é um vilãozinho tão legal ali, que ele vai só comendo pelas beiradas, e aí ele tem um distúrbio ali que o motiva a cometer crimes, né? Então isso é um elemento fortíssimo em toda a literatura, no horror no cinema e assim por diante. Vamos só ler um pouquinho aqui, depois eu queria falar uma coisa. Eu acho engraçado aqui o Ricardo, quero ver sangue. Você tem que ver Titus Andrônicos. Tem duas perguntas aí, Val. Você responde uma, eu respondo outra aí. Sim. Olha o Claude falando aqui, a Claude falando, Valéria e Dani, boa noite. Como vocês veem a figura do bobo nas obras de Shakespeare como elemento que traz uma comédia ou mesmo uma ironia no universo trágico do horror dentro de algumas obras? Olha, isso é uma pergunta muito legal, que eu posso estar dando um pitaco, né? Manda ver. Por exemplo, a gente tem, quando o Macbeth mata o rei, assim que ele mata o rei Duncan, né? Porque ele tem a previsão de que ele vai ser rei, as bruxas dizem que ele vai ser rei, e ele e a Lady resolvem dar uma apressadinha nessa questão e vão lá, matam o rei. A cena imediatamente em seguida do assassinato, que é horrível, é o porteiro. O porteiro recebendo, batem na porta do castelo do Macbeth, é o Macduff, que vem acordar o rei, e o porteiro tá bêbado, com sono, e ele
tem toda uma cena extremamente engraçada de questionamento com o Macduff sobre o que o vinho produz nas pessoas. Inclusive com muita referência sexual, com muita piada sexual em cima disso. Então, uma das críticas ao Shakespeare, e principalmente o teatro francês fazia, era de que como ele poderia misturar uma cena trágica como essa com uma cena cômica com o porteiro, porque essa é engraçadíssima. Então, E pegando um outro exemplo muito similar, você tem no Hamlet, depois, eu não me lembro agora a ordem certinha, mas é depois da morte da Ofélia, acontece uma série de coisas, e aí o Hamlet volta e se depara com dois coveiros. E um que é engraçadíssimo também. O outro é completamente, né, meio mal-humorado, tal, e eles estão cavando uma cova e a cena é super engraçada, que aliás, gente, para vocês saberem, aquela cena da caveira que todo mundo fala assim, você vê em tudo quanto é lugar o Hamlet olhando e falando ser ou não ser, não não tem nada a ver com a outra. A cena do ser ou não ser tá no começo da peça, ele tá sozinho, ele tá falando para ele mesmo. E a cena que ele olha para a caveira é essa cena cômica dos coveiros. E quem é aquela caveira? É o bobo da corte, o Yorick, que ele lembra do quanto ele brincava nos ombros do Yorick e tal, bababá. Então, é uma cena que foi mitada ao longo dos séculos, dos anos, e que nada tem a ver com uma coisa com a outra. E essa cena dos coveiros é uma cena muito engraçada, onde eles estão cavando a cova para uma pessoa que não era homem nem mulher. Entendeu? Então, e aí o Hamlet fica, mas como assim? Não era homem nem mulher? Aí eles ficam falando um monte de coisa engraçada. Quanto dura um cadáver, quanto dura para entrar em putrefação. Quer dizer, é o tipo de conversa bem... bem triste. Não, e é o tipo de diálogo, né, super presente em histórias de terror, né? Essa questão do humor negro, da brincadeira com o obscuro ali, né? Isso é muito comum, assim, em boa parte das histórias de terror. Para citar uma recente aí, tem um filme que eu adoro, que chama O que Fazemos nas Sombras. Eu até indiquei aí um dia desses, está no Amazon Prime. Ele é um filme que tira sarro do mundo dos vampiros, assim, as pessoas espirrando sangue, eles se divertindo e tal, né? Essa brincadeira com a morte, né? De uma forma banal, assim, essa discussão engraçada sobre a morte e seus efeitos, ela é muito presente no horror também. O Jaime Abrantes tinha feito um comentário aqui, uma pergunta, conheço também ele por ser meu pai. Ele perguntou se Ricardo III é uma peça de horror ou terror, né? Partindo do ponto de vista de que o horror ele tem elementos presentes, gráficos ali, palpáveis, né? De maldade, de assassinato, sangue espirrado, né? Figuras demoníacas ou algo assim. O Ricardo III ele acaba sendo mais uma peça de horror, né? Embora, e o horror e o terror eles se relacionam, né? Ele também passa pelo lado do terror, né? Porque na peça do Ricardo III, as personagens ali que contracenam, né? Elas estão sempre temendo o que vai acontecer, né? Existe uma hesitação intensa por parte dos demais personagens. Então, na verdade, ela está carregando um pouco de tudo ali, sem querer ficar em cima do muro, mas acaba sendo um pouco de tudo, né? Assim como qualquer peça do Shakespeare, né? Tem vários... Olha só que interessante. Não sei se vocês estão vendo aí, ó. Isso é uma capa de um mangá. Olha a carinha do Ricardo III aqui. E a coroa, que é o objeto de desejo. Então, eu achei muito interessante, porque é um mangá
que é absolutamente provoca esse terror, né? E você falou uma coisa muito importante, o comportamento do Ricardo é que é tão tenso, você nunca sabe o que ele vai fazer, você nunca sabe se ele vai te matar, se ele vai te agredir, se ele vai te beijar, se ele vai te... né? Os personagens nunca sabem. Aliás, muito parecido com o que nós temos aqui no... hoje em dia. Nós nunca sabemos o que vai acontecer. Então ele provoca uma tensão absoluta do personagem, que não sabe como se comportar, entendeu? Porque ele vem sorrindo com uma faca para te matar. Tanto é que ele mata os sobrinhos, que são duas crianças. Ele mata criança, né? Um negócio que até, ao menos alguma moral temos, né? Mas até naquela época, com certeza, e até hoje, é um negócio que mas que é isso? Ninguém mata criança. Você mata adulto. Faz mais sentido. Uma criança, não. Criança e bichos, né? Não faça isso. Mas eu acho que naquela época a gente tinha uma outra referência de criança. Na verdade, a criança era quase que um mini adulto, entende? Você não tinha esse processo de amadurecimento, né? Então, era mais uma coisa... o pensamento dele talvez seja uma coisa mais grega, sabe? Tipo, eu preciso matar esses aí, porque ou eles vão se vingar, ou eles vão ocupar o meu lugar. Então, eu vou lá e mato. Então, assim, para nós, isso é muito cruel. Isso é muito cruel. Né? E agora lá, né? Aqui o Shakespeare Brasil, ele falou uma coisa engraçada, que a cena favorita dele é os olhos arrancados, cena do Rei Lear. Que oh meu Deus, vocês estão a fim de sangue aqui. Parece ser interessante. A Carmen parece ser interessante dar luz ao lado escuro de toda a alma. Eu acho que isso é o que é o fundamento do trabalho do Shakespeare, porque ele coloca o ser humano ali na berlinda, entendeu? Mesmo os personagens bonzinhos da história, o Hamlet é extremamente cruel e violento com a Ofélia. A gente já falou isso semana passada, né? Ele é muito cruel e violento. Então, você colocar o ser humano na berlinda é o que o Shakespeare faz, né? É isso aí. Muito legal, né? E como o Shakespeare é um cara que trata diretamente ali com o humano, sensações humanas, né? Então é confortável colocá-lo realmente como um cara aí que tem elementos fortes do terror mesmo. A gente pode fazer isso com tranquilidade, né? Porque ele lida com o cômico, com o romântico, com todos esses elementos. E o horror é só mais um, né? Então ele é muito presente. Tem uma frase que eu gosto muito, que se aplica a cinema, né? Que acaba sendo a área que eu mais me aprofundo, que é todo um filme é reflexo do seu tempo, né? Então, os filmes de terror... mas eu acho que essa frase se aplica, evidentemente, a qualquer obra feita em qualquer tempo. Os filmes de terror, acho que isso até endossa a conversa da semana passada sobre a mulher e tal, né? Tem elementos nas peças que você vê que são reflexos do próprio tempo, né? Então, toda a obra, ela registra a sua época fortemente, né? E quanto melhor a obra, melhor vai acabar sendo esse registro. E as peças do Shakespeare, acho que essa carga de violência vem em linha com a Idade Média, né? Foi uma idade de violência extrema, uma série de pessoas sendo queimadas vivas, uma série de gente sendo esquartejada, enfim, a Inquisição, que comandou, né, principalmente, mas era, ao que se conhece de história, foi uma época de brutalidade, assim, absurda, que felizmente hoje, embora tenhamos muitos problemas ainda, mas a civilização como um todo evoluiu a ponto de ter discussões ali um pouco mais profundas, a própria diplomacia e tal. Então é reflexo também da época, principalmente anterior ali à existência de Shakespeare, né? Sim.
Uma coisa, você falou uma citação do cinema, mas tem uma citação de uma estudiosa de Shakespeare, se não me engano é a Marjorie Garber, que ela fala o seguinte: cada época produz o seu próprio Shakespeare, né? Mas não no sentido de alguém igual ao Shakespeare, não, no sentido de entender a obra do Shakespeare de uma determinada maneira. Então, cada época vai a pegar determinadas peças, determinadas formas do Shakespeare trabalhar e aprofundar mais naquele aspecto ou daquela maneira, né? Isso aí. Aí aqui a gente tem a Fê Gonçalves falando, né? O Sonho de uma Noite de Verão, apesar de ser uma comédia, também tem elementos de elfos, de fadas, de monstros. Também tem. É isso aí. Mas não é tão aterrorizante assim, mas também tem. Agora, mas uma coisa que eu acho interessante. São elementos, né? A questão do elfo, as duas peças de Shakespeare, né, que brincam muito com essa questão do fantástico, são A Tempestade e o Sonho de uma Noite de Verão na máxima potência, né? Tem um filme que é bem ruim, assim, mas chama Leprechaun, né? Que ele mostra ali uma figura completamente aterrorizante, né? Super, super assustadora, né? E você pode ter alguma abordagem como o Sonho de uma Noite de Verão, que mostra ali o Puck, por exemplo, como um personagem fofo, atrapalhado, divertido. Então são elementos que certamente acabaram por se tornar parte aí também do mundo vasto das histórias de terror e horror. Né? Queria apontar uma coisa interessante, porque a gente está pegando essas três peças, né? O Tito, o Ricardo III e o Macbeth. E uma coisa que me ocorreu assim, do Ricardo III a gente tem esse percurso do personagem objetivamente indo atrás daquilo que ele quer, que é a coroa, não importa quem ele tem que matar e o que ele tem que fazer, né? E você tem os outros personagens sofrendo esse terror de ter que lidar com ele. No Macbeth tem uma coisa muito legal que eu acho que é o pulo do gato da peça, e acho que é por isso que eu gosto tanto dessa peça, que é o Macbeth, ele percebe o que aconteceu com ele, ele percebe o que ele entrou num turbilhão que ele não tem mais como escapar. Ele não consegue vislumbrar mais a possibilidade dele retroceder. Ele tem culpa, ele tem... ele fala, porque ele tinha o título de Glamis, né, de Dani de Glamis. Então ele fala, Glamis matou Macbeth, né? Então, assim, ele não dorme mais, ele fala isso na peça. Eu não durmo mais, porque a culpa e a certeza de que eu não tenho mais alternativa faz com que ele seja um dos vilões mais terríveis, mais poéticos. Porque as coisas que ele diz, né, eu acho que as frases que ele diz são de uma profundidade, também de uma tristeza, porque ele não tem mais como voltar para trás, entendeu? Então, ele tem essa consciência do percurso. O Ricardo III não vai e dane-se todo o resto. E no Tito Andrônico, eu acho que você tem uma mistura de elementos e é bem mais escatológica mesmo, é bem mais assim, é como se a gente estivesse vendo o pus, né? O pus ali, explícito, entendeu? Então é mais o horror ali, escancarado, né? Uma curiosidade, o Macbeth é conhecido como a peça escocesa, porque se passa na Escócia, porque ele tem uma maldição, né? A peça, ela tem uma maldição de que toda vez que você monta a peça, você tem problemas, a companhia se desfaz, ou acontecem problemas, ou alguém se machuca, ou alguém morre. Né? Você tem toda uma lenda urbana aí de séculos. É verdade. Que tem medo. Lá na Inglaterra, as pessoas nem falam Macbeth, falam uma peça escocesa, né?
Eu acho isso muito interessante, porque para mim é uma das peças que eu mais gosto. Não, Mas sem ela carrega. dúvida. É uma peça maravilhosa. Se fosse fazer algum tipo de ranking e tal, ela é uma das mais lembradas, uma das mais montadas, uma das que mais virou filme, uma das. Ela é uma peça muito, muito lembrada, né? E carrega essa maldição que, a meu ver, evidentemente que é um folclore que foi criado aí em cima de uma série de coincidências, ou não, É, mas é uma série de ou não, coincidências. porque elas existem. É, Tudo, exatamente. até a montagem do Teatro de Soleil carregou isso. Depois da peça, várias pessoas saíram, houve uma reformulação da companhia, o É, músico então. teve problema, saiu, entendeu? Então, assim, tem uma mítica aí muito interessante. Aí tem É, duas observações aqui. A Claude está falando, Brasil 2020, a obra de Shakespeare, qualquer semelhança é mera coincidência. A gente está numa obra shakespeariana sem de dúvida. terror, Sem sombra de né, dúvida. Daniel? Eu acho que essa questão do E bom é mal e o mal é bom, né? Acho que isso resume a essência do universo que o Shakespeare foi capaz de criar e que grandes autores pós-Shakespeare tiveram a capacidade de continuar, aperfeiçoar, enfim, que é traduzir para uma obra, né, para o teatro, no caso dele, os personagens tridimensionais, né? Pessoas que carregam um lado bom e um lado ruim, sem qualquer sim, tipo de julgamento sobre isso, né? Assim como todos nós. Acho que acaba sendo o grande legado do Shakespeare, e essa fala da bruxa logo no início de Macbeth, que é uma peça essencialmente sobre um personagem vencido ali pelo lado negro, né? Pelo lado ruim da alma e tal, pela ganância, etc., acaba o mal ali naquele caso acaba vencendo, né? Mas em outras peças, eventualmente as coisas acabam melhores e tal. E é muito comum, né, no teatro shakespeariano a presença de personagens assim, né, que carregam os dois mundos, bom e mal, sobre as costas aí, né? sim, verdade, é verdade. Eu acho que vale Oh, a o pessoal pena, comentando só aqui, o trazendo. Elciro estava pensando nisso também. Leandro, energia é energia. O Elcir, essa violência selvagem também estamos vendo isso agora. Estamos vendo de uma maneira atroz, né? Atroz. E o nível de instabilidade, quer dizer, você da manhã para a tarde, você não sabe, pode acontecer um milhão de coisas, né? Então a É, gente está realmente num enredo shakespeariano do melhor sentido da da coisa. melhor, da melhor Olha, qualidade. É. olha só, tem mais um mangazinho aqui, ó, que interessante, do Júlio César, que alguém comentou também sobre o Júlio César, né? Que é também É, uma obra que você tem o plano do assassinato, o isso aí. golpe, né? A violência. Então, olha, outro mangá muito interessante. Eu também volto a falar para vocês dessa coleção aqui, olha, No Fear Shakespeare, que dá para fazer um trocadilho, né? Que é justamente onde você tem, só que só tem em inglês, né? Mas você tem o texto original do Shakespeare e a atualização do texto hoje em dia, entendeu? Então é muito legal e você começa a descobrir quem fala inglês ou quem gosta de estudar, a gente começa a entender o quanto a gente tem traduções empoladas, difíceis, que deixam as obras distantes. E o Shakespeare, hoje na entrevista que a gente fez, né, Dani? O Shakespeare falava para o povo, dava exemplos, usava metáforas. Olha o meu cachorro aqui já reclamando do tempo. E olha, eu queria mostrar isso aqui para vocês também. Olha, não sei se dá para todo mundo ver. Isso aqui é uma foto do Globe Theatre,
Theatre, que é o teatro lá em Londres, que é uma reprodução de como era o teatro de Shakespeare. Então, ó, você tem o palco aqui, é aberto, a audiência fica em pé nessa região, senta nas arquibancadas. Os nobres mais conhecidos da época sentavam aqui. Eu vou ter que tirar o meu cachorrinho daqui de novo, né? Vocês veem que ele causa. Toda live ele causa. Eu acho que é legal. Eu já vou começando a passar para um encerramento aí, que faltam 5 minutos. Eu vou tomar como gancho o comentário aqui da Rosa, sobre como encarar o desafio de montar um Shakespeare trazendo um novo olhar, né? Eu vou usar isso como gancho, e aí vou fazer o comentário final aqui e a Valéria conclui. Eu acho que, e até o exemplo dessa montagem online que está rolando, né, que é o Shakespeare, o The Show Must Go Online, essa vontade, essa ambição de manter o pratinho girando, de dar um novo olhar, né? Sempre vão ter. Se o texto durou mais de 400 anos, não há por que a gente pensar que não vai durar mais 400. Né? Pode ser que a humanidade não dure, mas a obra vai durar. E eu acho que a história nos prova que é sempre possível revisitar Shakespeare. Eu tô montando uma listinha de filmes curtas e tal, que são interessantes, que trazem Shakespeare sempre sobre um novo olhar, animações, essa questão da montagem online, enfim, não faltam abordagens para a obra do Shakespeare, né? Eu vou concluir com algumas dicas aí para quem é mais fã de cinema e tal, e aí eu passo para a Valéria fechar. Filmes de terror diretamente influenciados por Shakespeare, né? Tem um filme, por exemplo, dos anos 90 chamado Tromeu, um T no começo, Tromeu e Julieta. Uma bobagem sem tamanho, assim, um filme super violento, super grotesco, que lida com essas atrocidades assim das peças de Shakespeare e tal. Como eu falei semana passada, Romeu e Julieta tem 6 pessoas assassinadas. Assim, as pessoas morrem muito em Romeu e Julieta, né? O Macbeth do Roman Polanski, como adaptação é fantástico, e como filme de terror também, porque ele se molda exatamente sobre o gênero do horror. O Polanski é o diretor do Bebê de Rosemary, que dispensa qualquer comentário, né? O cara é um gênio aí, extraordinário. O Trono Manchado de Sangue, do Kurosawa, também tem carga do terror, do horror fortíssima. Qualquer adaptação de Macbeth, qualquer adaptação de Titus Andrônicos e qualquer adaptação de Ricardo III respeitam muito esses elementos, né? O Titus é um filme da Julie Taymor, também de 90 e pouco, 95, excelente, é uma das poucas adaptações de Titus. E aí tem 2 filmes protagonizados pelo Vincent Price, A Torre de Londres e Theatre of Blood, que chama Sete Máscaras na Morte, em português, que é um filme onde um ator shakespeariano se vinga dos críticos que falaram mal dele, matando um a um com elementos shakespearianos no assassinato, né? Então tem Titus Andrônicos, tem o Mercador de Veneza, tem de tudo. É uma prova de que o Shakespeare vive aí no cinema também. Vai que é tudo. Queria só dizer... Falta 1 minuto, tá? Agradecer todo mundo que está acompanhando a gente aí e dizer uma coisa bem legal. A gente vai estar disponibilizando essas lives num canal do YouTube. A gente vai avisar isso ao longo da semana. Tá ouvindo aí, Dani? Faltam 30 segundos, tá? Então é isso aí. Acompanhe a gente, que a gente vai estar dando essas informações. E próxima live é comédia. Sobre comédia de Shakespeare. Vamos dar muita risada aqui. Muito obrigada por vocês terem estado aqui com a gente nessa live super legal. Valeu, moçada. Muito bom.